Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou o Ricardo Faria e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou contar para vocês como eu consegui o meu primeiro emprego na área de programação e dar uma dica aí sobre como foi a busca e também os primeiros dias aí na área de desenvolvimento. Bom, para quem não sabe, eu sou de Goiânia, né? Goiânia, Goiás. E eu comecei na área do desenvolvimento em 2012, completei aí esse ano 11 anos na carreira. Aí, para situar vocês, lá no longínquo 2012, o que que eu fazia? Eu trabalhava no call center, né? Call center de internet, um trampo assim que não era muito legal não, mas pelo menos aprendi o mínimo de conversar lá. Eu ganhava na época R$ 1.200, se não me engano, o salário mínimo estava aí na casa dos 800 e pouquinho. Eu usava essa grana para poder ajudar na minha casa, né? Morava de aluguel, então tinha que pagar ali as contas. E eu estava estudando análise e desenvolvimento de sistemas lá na PUC Goiás. A PUC Goiás eu tinha uma bolsa, né? Bolsa pelo ProUni, então eu estudei lá, era um curso de 2 anos e meio, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. A questão é, em Goiânia não existe assim muitas empresas de software, grande mesmo, você deve ter umas 4, 5. A maioria são empresinhas pequenas assim. Essa empresa, por exemplo, que eu vinha trabalhar, ela tinha na época seus 5 funcionários, dos quais só 2 era desenvolvimento, um era suporte, mais 2 vendedores. Para entrar na área, eu já estava procurando um emprego há muito tempo, eu tinha achado algumas vagas de estágio, a dificuldade que eu tinha é que elas ofereciam aí seus R$ 600 apenas, isso deixava um pouco inviável assim eu me manter financeiramente, então eu tive dificuldade até de ir atrás dessas vagas. Então eu tentei conseguir na área uma vaga de júnior, já como programador direto. Só que todas as vagas de júnior já pediam experiência. Na época eu não tinha, né, aquela regra básica, né? Você precisa de experiência para poder ganhar experiência. E aí a opção que eu tive foi começar a desenvolver em casa, assim, mini sisteminhas. Eu fazia o seguinte, além daquilo que eu aprendia na faculdade, né? Eu escrevia quais eram os requisitos, requisitos de CRUDs bem básicos, assim, tipo sistema de locadora, coisa do tipo, para praticar mesmo. E depois eu ia desenvolvendo aquele sistema, me atendo mais ou menos ao requisito. E aí a primeira dica que eu vou deixar para vocês é essa: você, para treinar em casa, defina como é que vai ser o sistema antes, escreve no papel como compromisso e depois você desenvolve. Por que isso? Quando você faz um tutorial, normalmente ele já está te orientando, né, como fazer. E quando você vai desenvolver por você mesmo, você tem a grande tendência de, ao topar uma dificuldade, você muda o requisito para não ter que esbarrar tanto naquela dificuldade. Só que no seu trabalho, no dia a dia, você vai todos os dias receber requisitos que você não vai saber como fazer. E você vai ter que ter o desenrolo para buscar uma solução para eles. Então, a minha recomendação é defina requisitos básicos antes do desenvolvimento, tenha eles como guideline para o seu desenvolvimento. Então, que tipo de sistema eu construía, né? Como eu falei, eu construía locadora, construía um estacionamento, sistemas básicos, mas eu fazia fim a fim, do front-end até no back-end. Na época eu utilizava alguns frameworks Java, então a construção do front-end não era assim um HTML limpo, né? Como muita gente fazia, mas o framework já te dava uma estrutura para você construir ali as tags que ele tinha mesmo. Então, na prática, eu fazia tudo, né? Fazia front, fazia back. Para ser sincero com vocês, na época não se fazia assim muita distinção, pelo menos não no cenário que eu estava inserido em Goiânia, entre desenvolvimento front e back. Você não tinha um desenvolvimento front assim tão parrudo como você tem hoje, né? Grandes frameworks. No máximo você tinha um jQuery ali no front-end, né? O mínimo de CSS, você não tinha todas essas libs, esses arcabouços que existem hoje. Então, assim, os desenvolvedores meio que faziam tudo o que era necessário para de fato fazer a entrega daquele software. Então, legal, eu sabia ali coisas básicas. Sabia fazer um SQL no banco, né, para poder pegar os dados, para poder inserir, para deletar. Na época eu tinha muita dificuldade com joins, e isso me pegou muito assim para eu conseguir o meu primeiro emprego.
Para mim não fazia sentido assim como que as tabelas relacionavam. E você vê que talvez você, júnior, esteja com a mesma dificuldade, mas no final, quando você entende, é tão simples que você se pergunta: nossa, como eu quebrei cabeça tanto tempo com isso? E aí, legal. Eu fazia esses sisteminhas e comecei a encontrar algumas vagas de júnior, comecei a aplicar. Eu apliquei na época, por exemplo, para a Indra, que é uma multinacional que tinha filial em Goiânia, mas a dificuldade que eu tinha é que no meu currículo não tinha nada de desenvolvedor, então, na verdade, ninguém nem me respondia. Eu achei uma vaga depois no Facebook, alguém postou lá em uma comunidade. Na época, não era tão comum assim as pessoas utilizarem o LinkedIn, eu não sei nem se tinha, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu peguei ali o e-mail da empresa e mandei meu currículo, eles me chamaram para uma entrevista. Nessa entrevista, eles me pediram para poder fazer uma prova em folha, né, uma folha mesmo. Eu fiz ali em Java, apesar que na época eu estava estudando muito C Sharp. Eu gostei muito da linguagem, mas não pintou essa vaga para mim. O que apareceu foi de Java. Eu estudava Java na faculdade, então eu já tinha ali um conhecimento. Para mim foi tranquilo. Eu consegui fazer a parte de desenvolvimento mesmo. Eu consegui fazer. Tinha na provinha uma parte de SQL com join. E eu, claro, não consegui fazer essa parte, eu dei uma enrolada ali, mas sendo bem sincero com vocês, eu me rejeitaria nessa prova. E, inclusive, na verdade, eu recebi esse feedback depois. Eu fui para uma entrevista também, logo em seguida, depois da prova, para uma entrevista cara a cara, né, com a gestora da época, que também era desenvolvedora ali no local. E aí, assim, a entrevista, vou ser sincero com vocês, que ela foi, assim, bem ruim, sabe? Eu não tive tanto desenrolo, assim, eu não sabia responder todas as perguntas. Porém, vendo que a situação ela estava ali encaminhando já ruim, porque eu tinha ido ruim na prova, já não estava indo bem também na entrevista, eu perguntei se eu poderia mostrar alguns dos sistemas que eu estava fazendo na minha casa. Eu tinha levado um notebook, eu tinha um notebook que eu usava tanto como computador em casa, quanto também para desenvolver. Eu tinha levado esse notebook e eu pedi para mostrar o projeto. Eu subi lá uns 2 projetinhos, foi legal porque eu consegui mostrar eles rodando assim, as funções básicas, né? Então eu vi que isso daí que brilhou um pouco o olho da pessoa que estava me entrevistando. E no final das contas eu acabei contratado. Foi interessante porque depois eu recebi o feedback de que a prova realmente não foi boa e que, dependendo só disso, ela provavelmente não me contrataria, mas que no final das contas, eu ter mostrado o projeto mostrou-se que eu tinha um mínimo de conhecimento. Aí, legal, consegui o trampo. A dificuldade é que ele era em outra cidade, assim, eu morava em Goiânia, esse trabalho é em Aparecida de Goiânia. Para quem conhece a região, você vai falar que é super perto, mas na verdade eu morava num extremo de Goiânia, eu tinha que atravessar a cidade, 1 hora e meia de ônibus, para poder chegar lá no começo, na empresa, que ficava assim bem na divisa entre as cidades. E aí, como é que foi o meu dia a dia aí nas primeiras, acho que o mais importante são os 3 primeiros meses. Na primeira semana foi só fracasso. Pelo fato de que eu treinava em casa, mas eu fazia do zero ali as coisas, você tá topando ali coisas mais básicas, né? Quando você cai num sistema que ele já está funcionando, você tem framework, lá usava Spring MVC versão 1 ou 2, não sei. E aí você tinha que trabalhar ali num framework que eu não conhecia. A documentação, porque lá já era um software um pouco antigo, então a documentação disponível já não era tão vasta. Algumas perguntas que tinham na internet já com resposta, elas referiam às versões mais recentes, que não era a versão que eu trabalhava. Era Java 6 na época, pelo menos isso já estava até bem atualizado, e usava-se Hibernate 1 sem annotation. Na época ainda não tinha annotation, era um esquema assim onde você mapeava a persistência ali do ORM via XML. E aí, para quem não sabe, o Hibernate ele é um ORM, né, como existem em diversas outras linguagens. E a principal diferença é que você não manipula SQL, né? Você tem que manipular ali o objeto direto e ele faz o translate para o SQL. A minha dificuldade foi principalmente porque eu não manjava muito de SQL na época, eu sabia só o básico. Então,
fazer o translate disso para uma visão de objetos, para mim foi difícil, porque eu não sabia nenhum cenário, né? Então eu já caí em outro onde eu precisava saber um para poder fazer o translate para o outro lado. Então essa foi uma dificuldade assim que eu acabei enfrentando nessa primeira etapa. E aí, se eu posso deixar uma dica muito boa para você, é aprenda SQL. Eu sei que vai parecer um pouco difícil, mas você precisa saber o básico. Um select, mesmo que com um inner join simples, como que você mergeia duas tabelas em um resultado, né? Aprenda as operações básicas, um max, um average. São operações muito simples, mas que elas vão salvar a sua vida. E você não vai ter ideias malucas como fazer um select da base inteira para poder tirar uma média dentro do seu código, coisa que eu já pensei, eu já vi alguém fazer. Mas, por favor, não faça isso. Você provavelmente vai lascar a performance do sistema que você trabalha. Aí, assim, a dificuldade que eu tive foi essa. Caí um cenário onde eu tinha várias tecnologias que eu nunca tinha visto. Eu recebi uma task que ela era muito simples. Basicamente, era fazer um CRUD dentro do sistema. Me deram uma task para eu treinar. A dificuldade que eu encontrei foi a falta de pessoas para poder me explicar o como fazer. A minha chefe na época, apesar de ter acreditado em mim, ela dava muito pouco suporte assim em como eu faria as coisas. Então eu tive que ficar olhando muito código. Eu olhava para um canto e falava assim, ó, beleza, parece que é isso daqui, se comunica desse jeito, entra por esse endpoint, aqui é um controller. Aí eu fui meio que replicando as coisas. Para ser sincero com vocês, a primeira semana foi só fracasso e eu não consegui fazer absolutamente nada. Eu andei muito pouco com essa task. Como alternativa, eu não podia perder esse emprego. Eu consegui um emprego, esqueci de comentar com vocês, para ganhar R$ 1.250 e eu não podia de forma alguma perder esse emprego, porque isso atrapalharia muito o meu financeiro de casa mesmo. Então eu chegava em casa muito depois, né? Eu saía da empresa às 5 da tarde, pegava o ônibus, ia para a faculdade. Eu ainda estava cursando ali o último semestre. E eu saía da faculdade 9h15, mais ou menos. Eu e meu amigo Willan, a gente fugia ali da última aula e eu chegava em casa mais ou menos umas 10 horas. Às 10 horas eu chegava e eu começava a estudar um pouco sobre Spring. Eu achei alguns vídeos do professor Neri. Eu não sei como é que se escreve, mas eu vou deixar um link aqui embaixo para dar visibilidade aí para ele. Ele tem o filho dele que também produz conteúdo aqui no YouTube. Eu já até mandei um agradecimento ali, eles realmente salvaram a minha vida. Então, eu peguei o curso dele e eu comecei a dar uma estudada, assim, como é que funcionava Spring. Eu passava aí boa parte do resto da noite estudando mesmo, testando em casa e pensando como é que eu ia chegar no outro dia, o que eu ia fazer diferente para eu poder conseguir progredir ali no meu trabalho. No final das contas, eu voltei para a segunda semana ali da empresa, rachei no final de semana estudando, e na segunda semana eu já comecei a ver ali um mínimo de evolução. Na quarta-feira da segunda semana, eu consegui entender o que a task tinha que fazer, como é que as coisas se comunicavam mesmo, e eu consegui desenrolar essa task, e na sexta-feira eu entreguei ela, e saí assim até com o ego cheio. Falei, beleza, que agora vai, eu entendi como é que funcionam as coisas aqui, eu tô pronto para eu poder seguir na carreira. E aí eu voltei para a terceira semana, aonde eu recebi uma task completamente diferente. Eu tinha agora que trabalhar com um web service SOAP, eu não tinha ideia como que aquilo funcionava. Às vezes, até hoje, eu me pego me perguntando como é que aquilo funcionava, porque era feito de uma forma completamente errada. Mas legal, eu caí nessa task, eu não entendia nada novamente, eu passei mais uma semana sem entender nada. Só que nessa uma semana era web service SOAP, então eu achei mais documentação. Eu tive menos dificuldade em achar as respostas no YouTube, então mais ou menos pela sexta-feira eu já estava quase entendendo como é que funcionava. E quando foi na terça-feira da semana seguinte, eu consegui desenrolar essa task. E aí, para mim, foi um marco muito importante, porque eu já tinha trabalhado com basicamente todas as partes do sistema que tinha assim, tecnologias diferentes, eu me senti apto a fazer mais coisas. E as tasks que caíram dali em diante, eu consegui desenrolar bem. E para mim foi muito legal, porque assim, eu estava numa situação brigando pelo emprego, ao ponto que eu consegui de fato entender as coisas, e no terceiro mês eu consegui ganhar um aumento. Foi bem legal, ao invés de ser demitido, eu acabei basicamente promovido, assim, a Dev Júnior mesmo, ganhei R$ 1.800
Para mim, essa grana fez muita diferença na época e já era um salário considerável. Na época, as vagas anunciadas que eu vi, assim, era na faixa de uns R$ 4.000 para o sênior. Bem diferente do cenário que a gente vê hoje, né? De salários, assim, bem maiores. O ponto, talvez, que eu tenho para destacar para vocês aqui é que era uma época completamente diferente. O mercado não era tão aquecido quanto é hoje. Na verdade, talvez a gente esteja passando por uma situação bem parecida, assim, né? E aí, uma próxima dica que eu vou dar para você que está buscando trabalho é que, assim, a gente tem a tendência a focar muito em empresas grandes, né? Você manda aí para startup da moda, para empresa que você usa o serviço, essas empresas que são maiores. Só que às vezes, cara, sua vaga pode estar aí bem próximo da sua casa, ou no meu caso, nem tão próxima da minha casa, mas tem várias empresas que constroem o sistema do mercadinho, faz um RP que tem ali seus 50 clientes, empresinha que é menor, que às vezes precisa da sua força de trabalho. Então, assim, na sua busca, talvez faça muito sentido você enviar currículo também para essas empresas menores. Normalmente elas não oferecem um salário tão legal e também não oferecem tanto suporte aí na sua carreira. Você vai ter que correr muito por fora, né? Pesquisar muito na sua casa para poder evoluir, mas você vai acabar tendo uma primeira oportunidade. E na área de software, muitas vezes o mais importante é a primeira oportunidade, é aquela primeira experiência de 1 ano, para quando você aplicar para as suas próximas vagas, eles pelo menos lerem o seu currículo. Depois que eu consegui aí essa primeira vaga, tudo foi muito mais fácil. Assim, todas as aplicações que eu fiz, eu tinha um mínimo de resposta. Claro, assim, sempre tem empresa que deixa você no vácuo, mas assim, o tratamento já era diferente, né? Depois de 1 ano, você já é um programador júnior, com tranquilidade. Bom, pessoal, então era isso, um vídeo aí bem diferente, né, contando sobre o início da minha carreira. Se vocês se interessaram, quiserem fazer mais perguntas, deixem aí nos comentários. Manda esse vídeo aí para o seu amigo júnior ou para o seu amigo que está buscando emprego na área. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e um abraço.